Livro Parivartan. A transformação para uma nova consciência, de Sri Prem Baba. Capítulo 1. Entendendo o momento atual. Estamos vivendo um período único de transformação na história. É como se há milênios a humanidade remasse em um barco na mesma direção, e agora o destino a trouxe até aqui. O momento da grande transformação que pede um ajuste de rota para esse barco não naufragar. Algumas pessoas já perceberam essa necessidade, passaram a remar para outra direção. Mas muitas ainda seguem na remada antiga. Esse período é chamado de Parivartan, uma palavra em sânscrito que significa transformação, e refere-se mais especificamente à transição planetária, que é uma grande mudança em massa da consciência humana. Viver o Parivartan envolve se libertar da maneira antiga de remar e aprender a navegar de um novo jeito. Quando eu digo remar, me refiro a uma forma de viver. Essa transformação começa dentro de nós. Essa transição do antigo para o novo implica inúmeros desafios para quem está encarnado neste ciclo de tempo. Estar numa transição significa que estamos no meio de um processo de desconstrução e reconstrução. Em outras palavras, o Parivartan é a transformação do medo em confiança, do sofrimento em alegria, do egoísmo em altruísmo. Por isso é tão desafiador, já que devido aos nossos apegos, medos e dependências, é preciso ter uma boa dose de aceitação da impermanência, daquilo que é desconstruído, e um fino alinhamento com o que está em construção, como, por exemplo, o nosso modelo de casamento e o sistema de educação. A união baseada em aparências, segredos, mentiras, apegos e julgamentos, que chamo de velho casamento, está se desconstruindo e dando lugar ao novo casamento, uma relação transparente, honesta e de reciprocidade verdadeira. Na educação, o que está sendo construído é a ideia de um ensino que atenda à necessidade real do ser humano, que é ser feliz, aprendendo a desenvolver habilidades socioemocionais e a lidar com seus conteúdos internos e não apenas com conhecimentos materiais. E não tem como escaparmos disso. Já estamos vivendo o Parivartan. Por exemplo, do ponto de vista esotérico, o desaparecimento dos continentes Atlântida e Lemúria, que, segundo teorias, aconteceu há milhões de anos, foi fruto de um período de transformação que o planeta já viveu. Se dessa vez não aprendermos a lição, há grandes chances de isso acontecer novamente. É preciso compreender que absolutamente tudo neste plano está em constante mudança. Podemos dizer que a transitoriedade é a marca principal da existência na Terra. O nascer e o morrer são uma constante. A manhã se transforma no meio do dia, que se transforma na tarde, que se transforma na noite. Dentro de cada período, existem ciclos menores de transição. É como as nossas células, que estão se renovando a cada instante. Durante a vida, desenvolvemos apegos a crenças, situações, lugares, pessoas e até mesmo experiências. Mas tudo aquilo que foi criado nesse plano tem prazo de validade. Por isso, o tempo todo somos convidados a desapegar do velho e a receber o novo. Existem pequenas transições que nos preparam para as grandes. Perdas simples que nos preparam para as mais difíceis. Recomeços menores que nos preparam para os maiores. Estamos aprendendo a cada instante a morrer e a aceitar que tudo ao nosso redor morre. Tudo se acaba e se desfaz, não importa quão grandes ou quão belos tenham sido enquanto vivos. Considero que essa seja a principal marca desse plano da existência. Portanto, é preciso chegar a um acordo com a lei espiritual, para sermos capazes de realizar o desapego. Quando digo lei espiritual, estou me referindo ao Dharma, uma palavra em sânscrito que significa lei da existência, aquilo que a tudo sustenta. É como se o mundo espiritual tivesse sua própria constituição. A lei de causa e efeito, por exemplo, é uma das leis que o compõem. O que plantamos neste universo é o que colhemos. Se você planta abacaxi, você colhe abacaxi. O que acontece é que muitas vezes plantamos abacaxi esperando colher tomate. Nem sempre temos a consciência de que o que vem para nós é fruto de nossas ações, justamente porque estamos apegados à ideia de que fomos injustiçados. Por isso reforço a importância de chegar a um acordo com a lei espiritual. Quando a compreendemos, somos capazes de realizar o desapego.
Dentro do universo do yoga e do vedismo, que é uma das tradições que me inspiram, nosso corpo possui diferentes dimensões. Física, que é o efeito de alimentos, energética, que é o efeito de energia, emocional, feito de emoções, mental, feito de estruturas psíquicas. Assim como no corpo físico temos uma corrente sanguínea, um sistema de veias e artérias, no corpo sutil temos um sistema de condutos, nadis, por onde circula a energia, que chamamos de energia prana. O corpo sutil é por onde acessamos a realidade. Estamos passando por uma transformação planetária que afeta diretamente nossos corpos sutis e traz consequências materiais que têm gerado crises sociais, políticas, econômicas, ambientais e várias outras situações alarmantes que nos desafiam. Isso pode provocar angústias profundas pela incerteza do amanhã. O apego ao velho mundo está se quebrando e muitas rupturas estão acontecendo. Mas é justamente a partir dessas crises que nasce a nova consciência, uma perspectiva incrível. É para isso que o Parivartan vem. Esse fenômeno espiritual está causando uma transformação na cultura global, abrindo os nossos olhos para compreendermos a profundidade do porquê habitamos esse mundo, mostrando que existe uma razão maior para estarmos aqui, que não apenas comprar, comer e dormir. O momento nos obriga a desconstruir nosso sistema de crenças e ideias e a forma como compreendermos o planeta, mesmo que isso nos cause sentimentos difusos e muitas vezes difíceis de administrar. Se soubermos aproveitar essa oportunidade para desconstruir o egoísmo, lançando à luz a ignorância, vamos conseguir passar neste teste de humanidade. Apesar de ser um fenômeno que desestrutura os sistemas de nossa vida, o Parivartan é a chance de, dentro dessas lacunas deixadas pelos abalos sísmicos, nos tornarmos seres humanos melhores. Em todas as práticas, nas cerimônias, nos rituais diários da linhagem Sachasha, que é a minha linhagem espiritual, evocamos o Parivartan. Terminamos as orações dizendo Parivartan Dailu Brave Sirhu, que é um pedido para que a transformação venha com doçura, compaixão e gentileza. Não sabemos se, de fato, uma transformação dessa magnitude pode acontecer de forma gentil, por conta dos nossos apegos, mas seguimos pedindo. Se quisermos, de fato, dissolver as causas de todos os sofrimentos, guerras e conflitos do mundo, vamos precisar compreender e aceitar que tais transformações fazem parte da existência. Chegou a hora de tomarmos consciência da urgência de seguir um novo caminho, para que a embarcação da humanidade consiga mudar a sua rota e caminhar em direção a uma nova realidade. A nova realidade. Em aproximadamente 10.000 anos de história, não fomos capazes de virar a chave da nossa mente. Vieram vários mestres, como Krishna, Buda e Jesus, que trouxeram os ensinamentos de como transcender a nossa ignorância e as nossas limitações, mas apenas pequena parte conseguiu de fato compreendê-los. É como se uma força gravitacional agisse sobre nós. Fomos tão condicionados a tratar o mal com o mal e pensar apenas em nós mesmos que até hoje não conseguimos expandir a nossa consciência para além desses limites. Se olharmos para trás, veremos que a nossa história até hoje não se livrou dessa escuridão. Quando ligamos o noticiário, temos a sensação de que o mundo está acabando. Desastres ecológicos, aquecimento global, corrupção, crises econômicas, pandemia e guerras têm nos tirado o sono. Temos a impressão de que fracassamos no último milênio como humanidade, chegando a ponto de achar que a extinção da nossa espécie é uma possibilidade bastante real. A maioria das pessoas não consegue parar para refletir sobre isso, porque está lutando pela sobrevivência. Já outras estão mais sensíveis e se questionam: o que está acontecendo? Esse jeito de enxergar o mundo, no entanto, se expressa na forma de medo, desconfiança, ansiedade, depressão e doenças que aparecem misteriosamente e nem mesmo médicos entendem muito bem. Muitas pessoas são guiadas por credos religiosos que alegam ser o fim do mundo. Outras, apesar de céticas, sofrem do mesmo jeito ou até mais, porque não conseguem sequer ter uma referência do que pode estar acontecendo, só enxergam que tudo está de ponta cabeça. Fazendo uma leitura mais profunda sobre o momento que estamos vivendo neste planeta, identifico que uma grande transição, não só planetária, mas cósmica, que impacta tremendamente a nossa alma e a maneira como vivemos, nos organizamos em sociedade.
Estamos no momento em que a onda de transformação, que vem se formando há muito tempo, atinge seu pico máximo e começa a quebrar em alguns segmentos da nossa vida, pelo bem ou pelo mal. De um lado, há uma grande tendência de o medo e a raiva crescerem, especialmente de quem detém o poder do comando. O fortalecimento do movimento de ultradireita conservadora, que vemos na política, por exemplo, é a reação natural diante de um momento incerto como esse, pois é uma tentativa de resgatar algum senso de segurança e controle. Tenho me dedicado a estudar como a vida vem se desdobrando neste plano e maneiras de superar o sofrimento e a morte. Podemos constatar que, neste ciclo, as revelações do Parivartan estão se manifestando. Só para citar alguns, em forma de guerras como Primeira e Segunda Guerra Mundial, de catástrofes naturais como o furacão Katrina e o tsunami no Oceano Índico, de doenças como gripe espanhola e a pandemia de Covid-19. Esta última, que se iniciou em 2020, foi a evidência mais clara dessa desconstrução do Parivartan. É um processo que chegou para desfazer de vez o nosso sentimento de controle sobre as coisas. Tivemos um choque de realidade e percebemos que não tínhamos controle sobre nada. Até mesmo a ideia de que teremos um amanhã nos foi tirada. Então, fomos obrigados a dar um início ao despertar da consciência e ir além dos sonhos, que nos faziam enxergar o mundo através dos olhos da nossa criança ferida, que o tempo todo tenta preencher os seus vazios. Eu entendo que a dificuldade de expandir a mente consciente é intrínseca à nossa condição, pois ainda somos muito primitivos enquanto Homo sapiens. Ainda não aprendemos a usar o nosso potencial e estamos com a consciência limitada aos condicionamentos, aos programas que foram instalados lá atrás e vêm de geração em geração. Portanto, o despertar nos faz enxergar com os olhos de adultos, tendo a consciência de que precisamos cooperar uns com os outros, mas que não precisamos ser dependentes do outro. Afinal, tudo aquilo que buscamos está dentro de nós mesmos. Assim, se conseguirmos compreender esse fenômeno espiritual, atravessaremos essa mudança com muito mais conforto, facilidade e amor. Com toda essa intensidade, que obviamente é mais sentida por uns do que por outros, e mesmo que muitos estejam sofrendo com a falta de esperança e de fé na vida, digo que tudo isso é uma oportunidade. Apesar de tudo, o Mahamaya, o princípio gerador da ilusão da dualidade, está conduzindo todos para Deus. Unidade. Não se esqueça de que toda a dificuldade que estamos passando é fruto do desamor. Entenda que essa crise é um instrumento didático do grande professor para ensiná-lo a olhar para dentro, para ajudá-lo a respeitar a natureza, a fim de voltar ao lar do coração e estar em harmonia com a vida. E mesmo que tudo esteja desmoronando, ainda assim, eu afirmo que não falta nada. Compreenda minhas palavras. Se olharmos para fora, sentiremos falta de tudo, pois no extremo só existe morte, doenças, falta de dinheiro, de comida, de água. Mas se olharmos para dentro, veremos que temos tudo do que precisamos. Existem fatos e contrafatos, não há argumentos. Vivemos um período que gerou um número de mortes jamais visto. Não existe um lado bom, tudo é terrível. Não vamos fingir que nada está acontecendo. Porém, diante de uma tragédia, temos que continuar sobrevivendo. Precisamos encontrar maneiras de realizar essa travessia da melhor maneira possível, transformando o veneno em néctar e o desafio em oportunidade de crescimento. Por isso, meu intuito com este livro é ser um guia do Parivartan e ajudar as pessoas a passar por essa transição de forma pacífica e amorosa. Em março de 2020, início da pandemia de Covid-19, eu estava na Índia. Todos os aeroportos haviam fechado e eu não pude voltar para o Brasil. Então, transformei esse desafio em oportunidade e comecei a escrever o livro Plenitude. Durante um ano em que estive lá, perdi várias pessoas queridas e foi um momento muito difícil para mim, assim como para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas isso não impede de sermos criativos e de encontrarmos saídas nas piores dificuldades e sofrimentos. Sei que você está cansado de batalhar contra seus monstros internos em busca de paz, harmonia e amor consigo mesmo e com outros na sua volta. Tenho profunda compaixão pelas dores que você enfrentou até aqui. Sei que o guerreiro do amor que te habita pode estar enfraquecido devido aos golpes de amargura,
traições, decepções e frustrações que você majestosamente enfrentou em nome da luz. Mas eu invoco esse guerreiro de luz, pois tudo o que você sofreu foi uma preparação para este momento. A transição no nível da alma acontece com mais suavidade à medida que aceitamos as rupturas e aprendemos a lidar com a frustração e o desmoronamento do nosso mundo, indo além dos apegos. Com isso, temos condições para encarar a nova consciência que está chegando. A nova economia, a nova política, a nova educação, o novo casamento, e ao passo que vamos criando a massa crítica. Um grupo de almas vibrando na confiança e na gratidão consegue dar passagem para uma nova maneira de viver na Terra. Posso afirmar que, pelo menos em comunidades, isso não é uma utopia, é uma verdade. É possível dar passagem a uma nova maneira de viver, desde que tenhamos essas condições para aceitar nossas imperfeições, sem querer estar acima delas e aprendendo a lidar com isso de forma consciente e amorosa. As diferentes esferas da vida estão passando por um renascimento, pelo processo de desconstrução e pela oportunidade do renascimento. Mas talvez a oportunidade não seja a palavra ideal, porque é algo do qual não temos controle. Ou transitamos ou somos transitados. Por essa razão, quero aqui compartilhar um conhecimento que ajudará você a aceitar essa mudança, abrir espaço para ela, compreender o que ela precisa, o que você tem que fazer para dar passagem a essa nova realidade que quer chegar. Quais qualidades a serem desenvolvidas, quais as ações a serem realizadas para favorecer essa nova frequência. Para isso, vamos precisar estudar não só o Parivartan no nível da alma, mas o Parivartan no nível social, no nível planetário e cósmico. E aí? Gostou desse primeiro momento do capítulo 1? Pois é. Ainda tem mais. No próximo, vamos ler A Era da Tecnologia. Muito interessante. Então, você que gostou da leitura, compartilhe, comente e passe para um amigo que esteja precisando ouvir essa sabedoria de Sri Prembaba, que é Parivartan. Te espero no próximo, hein?